ao canal De Onde Viemos e Para Onde Vamos. Eu sou a Caroline Silvestre Boscariol e hoje nós vamos falar sobre o tempo de Deus. Antes de começarmos, quero recapitular tudo o que vimos até agora. Nós estamos no planeta Terra, no extremo abismo do universo de Deus. Nós vimos que o abismo é o inferno, que é aqui, no planeta Terra. Vimos que não somos nada em relação ao universo de Deus. Somos como o pó miúdo das balanças. Nós vimos isso em outro vídeo, onde comparamos o planeta Terra com outros planetas, o Sol com outras estrelas, e vimos que não somos nada e que há milhares de galáxias com milhares de outros sistemas iguais aos nossos. Também vimos que a nossa insignificância é tanta que Deus nem se lembra de nós. E que a vida é no universo. Em João 14:2, na casa do meu pai há muitas moradas, há muitas habitações lá no universo, lá no espaço. E existe muita vida lá. E somos estrangeiros e peregrinos aqui na Terra. E que nós precisamos voltar à pátria, lá com Deus, no universo. Nós não pertencemos aqui na Terra, também vimos isso em outro vídeo. E que fazíamos parte do universo de Deus. Fomos reduzidos e Deus nos despedaçou. Temos que retornar para Ele. E que houve uma batalha no universo de Deus, onde 1/3 da população perdeu a batalha por tentarem tomar o poder de Deus. Nós vimos isso em outro vídeo, onde nós falamos do pecado original, e é por isso que nós estamos aqui na Terra. E que a sabedoria, nós vimos que isso é Jesus, que era o aluno, ou em outras versões bíblicas, o arquiteto de Deus, e juntos projetaram um abismo, que nós vimos que é um inferno, que é a Terra, separado do universo, longe do universo de Deus. E que Jesus escolheu uma equipe para recuperar aqueles que estavam na escuridão. Então, antes da criação da Terra, ele separou uma equipe e tudo tinha um plano para a Terra. Então, vamos entender um pouco sobre Deus e sobre o tempo de Deus. Em Gênesis 1, dos versículos 1 a 8, nós vemos o seguinte: no princípio, criou Deus os céus e a terra. No hebraico, o céu significa chamé, significa cobertura, céus como cobertura, arco visível no qual as nuvens se movem e também onde os corpos celestes se movem, ar. Então aqui nós podemos entender que é a cobertura, o arco visível, e podemos ver isso explicitamente quando tira uma foto da visão do espaço para a Terra. Nós vimos esse arco visível, a atmosfera, o ar. A Terra em hebraico significa Eretz, e Eretz significa firmamento, terra, grande porção de terra, país, nações. Então, quando ele diz no princípio Deus criou os céus e a terra, ele significa que ele criou a atmosfera, o ar e a terra, firmamento, a terra que você pisa em cima, tá? Porque antes não havia o dilúvio. Então, nós fizemos um vídeo provando isso, que antes a terra era tudo um conjunto só. E é isso que no primeiro versículo está falando. Vamos continuar? Então, e a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Continuando. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi.
E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. Em Isaías, capítulo 55, versículo 9, diz o seguinte: porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nesse trecho de Isaías, ele nos diz que os caminhos, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, do ser humano. Então que ele está num patamar muito acima, muito além do que o nosso, e que às vezes nós não podemos compreender, porque ele está numa frequência, num patamar mais alto que a gente. E Moisés, quando ele está orando em Salmos 90, diz o seguinte: tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filho dos homens, porque 1000 anos são os teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Então o que ele está dizendo? Que um dia para Deus é igual a 1000 anos para o homem, dizendo que o tempo de Deus é diferente do que o nosso tempo aqui na Terra. Continuando para outro trecho em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 10, diz o seguinte: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então aqui ele confirma o que Moisés disse em Salmos, que um dia para o Senhor, para Deus, é como 1000 anos para nós. Então o tempo dele é outro. E ele continua nos versículos 9 e 10, dizendo que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Então ele está nos dizendo a promessa que ele vai vir nos buscar, que é o fim do mundo, quando Jesus vai vir com o exército de Deus. Mas é longânimo para convosco, mas é generoso para convosco. Deus é generoso com nós, não querendo que alguns se percam no caminho, senão que todos venham arrepender-se. Então ele é generoso conosco porque ele quer que todos nós acordam e percebam que a gente tem que voltar a ele, voltar ao universo com ele. Então a promessa dele que ele vai vir nos buscar no fim do mundo, isso vai acontecer. Mas ao mesmo tempo ele é generoso com a gente, querendo dar essa chance para nós. Muitas religiões afirmam que Deus criou o mundo em 7 dias. 7 dias de 24 horas, dia e noite. Mas achamos isso um pouco improvável, pois a própria palavra nos diz que um dia para Deus é igual a 1000 anos para o homem. Se a gente for tratar de dia e noite, não só temos dias e noites de 24 horas. Se você considerar lugares como Alasca ou até os polos, extremos onde os dias podem durar 6 meses e as noites podem durar 6 meses também. Então, afirmar que o dia e a noite para Deus são 24 horas é um pouco difícil de comprovar. Acreditamos que ao relatar 1000 anos como um dia, foi dirigida a uma plateia, a um povo que não tem o entendimento que nós temos hoje. Então, foi de uma forma para explicar que, olha, um dia para Deus é muito, muito tempo para nós. 1000 anos. Por que 1000 anos? Eles não tinham entendimento de bilhões, trilhões de anos. Então, podemos entender que 7 dias da criação da humanidade podem ser como 7 tempos.
ou 7 etapas, ou muito tempo. Não só 1000 anos cada dia, mas pode ser muito tempo. E por que muito tempo? Para ter esse espaço, essa etapa, para que a criação de Deus e tudo que Ele fez pudesse ter um tempo para evoluir. E ao decorrer desse tempo, desses dias de criação, Ele fez o homem, a humanidade. E que Ele esperou um tempo para que o homem pudesse atingir um grau de entendimento para que Deus pudesse introduzir o seu primeiro profeta, Adão, após esse período da criação. Mas nós vamos fazer um outro vídeo falando sobre esse Adão e sobre a humanidade. Vai ser no próximo vídeo. Então, guarda isso um pouquinho que nós vamos explicar mais adiante. Então, esse um dia de Deus pode ser mais que 1000 anos, pois existem achados arqueológicos datados de milhões de anos. E por que não? Se o tempo de Deus é diferente do nosso tempo aqui na Terra. Vamos ver o que acham os judeus. O senhor Dr. Yitzhak, que foi um diretor de pesquisa e desenvolvimento da Academia de Jerusalém, em um papel escrito em hebraico chamado Mudalt, que significa consciência, escreveu em 1988, afirma: no mínimo em se tratando da criação do mundo, Olam, ou na passagem de mundo para mundo, deste mundo para o mundo vindouro, um dia para Deus é como 1000 anos. Essa identificação é achada em muitos lugares na Cabala e também em referências cristãs, como o apóstolo Pedro e Santo Agostinho. A Cabala, às vezes, é traduzido como misticismo ou conhecimentos ocultos, e é uma parte da tradição judaica que trata da essência de Deus. Só para vocês saberem o que significa a Cabala. Ele continua: o próximo passo que os cabalistas têm é que cada um dos 6 dias descritos em Gênesis se refere a um período de 1000 anos. Através disto, novamente chegamos na conta de um mundo, Olam, em 6.000 anos. Então aqui temos também a confirmação de um outro estudioso judeu. Ele confirma que realmente um dia para Deus é 1000 anos. E ele defende que a criação foi feita em 6.000 anos. Vamos continuar a estudar sobre o tempo de Deus. Em Oséias 6, versículo 1 a 3 diz o seguinte: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia, que rega a terra. Então, o que ele está dizendo aqui em Oséias? Que nós temos que retornar ao Senhor, porque nós estamos separados dele. Nós fizemos um vídeo falando sobre isso, sobre o pecado original, que houve uma guerra lá atrás que nos separou dele, e por isso que nós estamos na terra. Aqui ele diz no 2º versículo: depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, aonde começam esses 2 dias? Quando Jesus veio aqui e cumpriu a sua promessa. Então ele nos dará 2 dias e ao terceiro dia nos ressuscitará, para que nós podemos viver com ele, com Deus. Então nós temos esses 2 dias para retornar a ele, para voltar a Deus. Então, se um dia é igual a 1000 anos, tá? E ele vai vir a partir do terceiro dia. Então, se de 0, a partir que Jesus veio, de 0 a 1000 anos é um dia, e de 1000 anos até 2000 são 2 dias, a partir de 2000
até o 3.000, nós entramos já no terceiro dia. Então, ele pode vir nos buscar a partir de agora, a qualquer momento. Vamos analisar um trecho de Zacarias, capítulo 4, versículo 4 a 10, onde fala sobre Zorobabel. E falei, e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, e me disse: Não sabes tu o que isto é? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Zorobabel, segundo os comentários da Bíblia de estudo do Padre Mato Soares, que é uma das mais respeitadas Bíblias pela fiel tradução da Vulgata, coloca Zorobabel como símbolo do Messias. Quando ele fala de Zorobabel, ele está falando de Jesus, o Messias. A primeira parte do nome Zorobabel, Zoro, significa gerado, e a segunda parte, Babel, significa Babilônia, o gerado de Babilônia. Mas se você abrir no mesmo livro de Zacarias, no capítulo 6, versículo 12, você vai ver que o nome Zorobabel significa Oriente, e no hebraico significa rebento, no início do desenvolvimento, renovo. E é Zorobabel que levará o termo à construção do edifício da nova casa de Deus. Reunirá em sua pessoa os dois poderes, o régio e o sacerdotal, em perfeita harmonia. Vamos continuar a leitura de Zacarias. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Então aqui nos versículos 7 e 9, nós podemos fazer a conexão com Jesus, com o Messias e a sabedoria, que nós fizemos isso em outro vídeo também. Porque diz que diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra. E diz também no versículo 9, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Ele está dizendo que ele que trouxe o primeiro fundamento da terra, ele que fez a terra. Então, quando menciona que Zorobabel tem fundado esta casa, ele está se referindo ao planeta Terra, que ele que deu fundamentos ao planeta Terra. E nós podemos fazer essa conexão com Provérbios 8, que já analisamos em outro vídeo, onde que a sabedoria estava com Deus e que ele era o seu aluno, o arquiteto, e que a sabedoria era Jesus. E está dizendo que Jesus estava com Deus sendo seu aluno e arquitetou o planeta Terra. Isso daqui pelas mesmas mãos que Zorobabel, que Jesus, a sabedoria, fundou a terra, pelas mesmas mãos a acabarão. Então que Jesus criou a terra e também vai vir e vai destruir a terra e vai vir nos buscar. Então é essa conexão que é muito importante a gente entender. Então vamos analisar o último versículo, essa parte aqui. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão. O que significa o dia das coisas pequenas? As coisas pequenas somos nós, seres humanos. Porque
porque nós somos pequenos e os nossos dias são pequenos quando comparado com o universo inteiro. Lembrando que não existe tempo no universo de Deus. Nós estamos presos. Por que presos? Porque quando você pula, a gravidade te puxa de volta para o chão. E nós estamos presos dentro de um tempo. Dependemos do Sol e dos seus movimentos da Terra, que formam o dia, o ano. Nós estamos presos aqui no sistema solar. E a nossa carne envelhece, mas não o nosso espírito. Nosso espírito não envelhece. Quem despreza? O profeta nos alerta que para aqueles que desprezarem os prazeres exagerados desse mundo, os abusos para com o seu próximo e forem desprendidos da matéria, se alegrarão quando a hora do julgamento chegar, porque creram em uma vida eterna e viveram complacentemente. Estes se alegrarão, já que acaba a expectativa e não terão nada a temer, pois se tudo é perfeito no universo, há algo a esperar com alegria. Então, o que ele está querendo dizer? Que aqueles que desprezam o dia das coisas pequenas, aqueles que se frustram a ver as coisas erradas acontecerem com o próximo, ou com o mundo que está sendo cada vez mais e mais terrível, aqueles que desprezam os dias que passam cada vez mais rápidos porque nós estamos aqui na Terra, são os mesmos que vão se alegrar quando Jesus vier no julgamento, na hora do juízo final, porque eles sabem, eles acreditam na vida eterna, que não é aqui na nossa vida terrena, mas sim no universo, no céu junto com Deus. Então, o que você acha de tudo isso? Você acha que a criação foi feita em 7 dias de 24 horas? Ou 7 etapas, 7 fases? Qual que é a sua opinião em relação ao tempo de Deus? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like e compartilhe com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para saber de todas as nossas novidades. Beijos e até a próxima!